A viagem planejada por Jason e sua família seria uma pausa tranquila, uma fuga após um longo período de intenso trabalho. Mas esta viagem, que começou como uma simples viagem para celebrar o sucesso da sua filha Brianna, transformar-se-ia numa aventura inesquecível, marcada por uma descoberta que viraria o seu mundo inteiro do avesso, pondo em causa muito mais do que a sua concepção de justiça e da própria realidade. Tudo começou tão comum, quase banal. Jason, um pai dedicado, estava de licença após um período cansativo de trabalho para o governo, onde seus dias foram misturados com arquivos secretos e responsabilidades esmagadoras. A viagem, uma simples viagem da cidade de Austin, Texas, até Santa Fé, Novo México, pretendia ser uma celebração da aceitação de sua filha Brianna na Universidade de Stanford, um marco fundamental para ela e sua família, que carregou as esperanças e sonhos de gerações. O SUV da família estava cheio de risadas de Alex e Brianna, seus filhos adolescentes que estavam ansiosos para aproveitar as férias. Trocaram piadas, contaram anedotas do seu dia a dia e alegraram-se com a liberdade que esta viagem lhes proporcionou. Natalie, a mãe atenciosa, escolheu a música, trazendo um toque de leveza e convívio à viagem, cantando a plenos pulmões com os filhos quando uma música que ela adorava tocava no rádio. Jason era mais reservado, preferindo observar a paisagem que passava. Mas sentiu-se aliviado pela perspectiva de passar tempo com a família, longe das obrigações e pressões do seu trabalho. Cada paisagem que passava pelas janelas do veículo, com a sua riqueza de cores e vastidão, parecia pertencer a outro mundo, um mundo pacífico, longe das preocupações cotidianas. As grandes planícies do Texas, as majestosas montanhas do Novo México, o azul profundo do céu que se estende até onde a vista alcança. A estrada, embora imprevisível, oferecia uma sensação de liberdade total e parecia que nada poderia quebrar essa harmonia. No entanto, mesmo nesta atmosfera descontraída, algo invisível pairava no ar, como uma tensão suave mas persistente. Jason teve a impressão de que essa tranquilidade era apenas uma frágil ilusão. Afinal, ele não era um homem comum. O seu trabalho, as suas responsabilidades, os seus compromissos no mundo complexo, exigiam-lhe que permanecesse vigilante, atento a cada detalhe. Ele sabia que, embora esta viagem pudesse parecer uma pausa merecida, nunca escaparia a esse papel de protetor, de guardião, mesmo fora do ambiente profissional. Ele sentiu isso desde o início, uma sensação como um pressentimento que não o abandonaria, uma intuição de que a vida os levaria a algo maior do que esta simples escapada. Mas de repente tudo mudou. Uma luz forte no espelho retrovisor e sirenes perfuravam o silêncio da estrada. Um carro da polícia apareceu atrás deles e a atmosfera anteriormente relaxada rachou instantaneamente. Jason, a princípio surpreso, rapidamente se acalmou. Ele estacionou o veículo no acostamento, seguindo o procedimento à risca. Suas mãos tremiam levemente, mas ele as colocou firmemente no volante, adotando uma postura de aparente calma. Dentro do carro o silêncio era ensurdecedor. Brianna, sentada no banco do passageiro, lançou a Jason um olhar preocupado, buscando garantias que ele se esforçava para oferecer. Atrás, Alex, com os fones de ouvido ainda pendurados no pescoço, observava a cena com um misto de curiosidade e apreensão. O agente que se aproximou parecia comum, com seu uniforme impecável e comportamento profissional. No entanto, algo em seu comportamento exalava uma frieza intimidante. Seus olhos, penetrantes e impassíveis, examinaram rapidamente o veículo antes de parar em Brianna e Alex. Assim que ele abriu a boca, o desconforto tornou-se palpável. Você parece deslocado aqui, ele disse em um tom condescendente, seu olhar endurecendo. Jason, percebendo imediatamente o perigo do comentário, respirou fundo para manter a calma. Ele respondeu educadamente, tentando amenizar a situação. Acabamos de voltar de um jantar em família. Algum problema, oficial? Mas a pergunta foi ignorada. O policial continuou olhando para o carro, seu rosto fechado revelando um desprezo velado. Brianna desviou o olhar, sentindo uma onda de raiva crescendo dentro dela, mas se forçou a permanecer impassível. Ela sabia que a menor reação poderia ser interpretada como insubordinação. A tensão aumentou ainda mais quando um segundo policial se aproximou, com uma expressão ainda mais rígida. Os dois policiais trocaram algumas palavras em voz baixa antes de pedir a Jason que saísse do veículo. Brianna abriu a boca para protestar, mas um olhar de Jason a dissuadiu. Ele saiu lentamente, com as mãos ainda à vista, e parou na frente do carro.
A polícia começou então a revistar o veículo, abrindo o porta-luvas, derramando sem qualquer consideração o conteúdo das bolsas e malas. Mas o que você está procurando? Brianna perguntou, sua voz traindo raiva reprimida. Um dos agentes respondeu bruscamente. Não se envolva, senhora. Este é um procedimento padrão. Alex, que até então permanecia em silêncio, sentiu a sua própria indignação aumentar. Ele pegou o telefone e começou a filmar, com o coração batendo forte. Quando o policial mais jovem agarrou violentamente o telefone de Alex e o quebrou no chão, o efeito foi imediato. O som agudo do dispositivo quebrando contra o asfalto soou como o estrondo de um trovão, marcando uma fronteira invisível entre a tensão acumulada e um ponto de ruptura iminente. Alex ficou boquiaberto com os pedaços espalhados de seu telefone, as mãos tremendo de raiva e descrença. Brianna abafou um grito, instintivamente colocando uma mão protetora em seu filho, enquanto Jason, que até agora havia conseguido conter suas emoções, sentiu uma onda de frustração e raiva tomar conta dele. Mas Jason sabia que ceder à raiva só pioraria a situação. Não se tratava mais apenas de controle ou autoridade. Ele entendeu que o que eles enfrentavam era mais do que um simples abuso de poder. Era uma manifestação brutal destinada a lembrá-los da sua suposta inferioridade, uma tentativa de humilhá-los, de esmagá-los sob o peso de um sistema tendencioso e injusto. O policial mais jovem, visivelmente orgulhoso de sua ação, levantou-se arrogantemente e lançou a Alex um olhar provocador. O outro oficial mais velho se aproximou de Jason, parecendo ameaçador. Saia do veículo, ele ordenou bruscamente, seu tom traindo um desejo de dominação. Você está preso. Por que motivo? Perguntou Jason, com a voz calma, mas firme, desafiando implicitamente o policial a justificar esse absurdo. Obstrução de uma verificação policial, respondeu o homem bruscamente, suas palavras tingidas de flagrante má-fé. Brianna, incapaz de permanecer em silêncio, interveio. É ridículo. Você ultrapassa todos os limites. O policial lançou-lhe um olhar frio antes de se voltar para Jason, apontando para a porta. Agora! Ou vou algemar você aqui mesmo. Foi a gota d'água. Jason, embora no controle de si mesmo, sentiu a raiva fervendo dentro dele. Mas em vez de perder a paciência, optou por uma estratégia mais impactante. Ele lentamente se virou para sua família, colocando uma mão tranquilizadora na de Brianna e lançando um olhar reconfortante para Alex. Com um gesto comedido, ele enfiou a mão no bolso interno da jaqueta. Os policiais, subitamente nervosos, instintivamente colocaram a mão nos coldres, prontos para sacar. Sem movimentos bruscos, alertou o oficial mais jovem, com a voz ligeiramente trêmula. Ignorando o aviso, Jason tirou uma carteira preta e abriu-a com uma lentidão deliberada. O sol de verão, alto no céu, fazia brilhar o emblema dourado que ele tirou. Um distintivo, carimbado com letras gravadas em relevo. CIA. O silêncio que se seguiu foi quase irreal, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Os policiais, até então autoconfiantes e arrogantes, congelaram instantaneamente. O rosto do oficial mais velho perdeu toda a cor, enquanto o colega, de olhos arregalados, vacilou ligeiramente como se o chão tivesse escorregado sob seus pés. Você é, da CIA. O oficial mais velho gaguejou, sua voz hesitante traindo um medo crescente. Jason, sem demonstrar a menor emoção, simplesmente respondeu com voz fria, correto. Esta palavra, simples mas carregada de peso, soou como uma campainha, quebrando o tenso silêncio e marcando uma transformação radical na dinâmica da situação. A polícia, outrora tão segura da sua autoridade e domínio, recuou instintivamente, como se a força invisível da palavra os tivesse desarmado. Seus rostos, antes marcados pela arrogância, desmoronaram, dando lugar a um medo palpável, um pavor que os penetrou até o fundo do ser. Jason não apenas inverteu os papéis. Ele confrontou-os com uma verdade que não estavam preparados para enfrentar. O abuso de poder, o preconceito cego e a incapacidade de reconhecer a dignidade das pessoas que tentavam oprimir. Este não foi mais um simples incidente de parada de trânsito. Tornou-se um espelho impiedoso, refletindo as injustiças sistêmicas que assolavam a sociedade. O gesto de Jason, embora simples, tirar um distintivo, símbolo de autoridade que a polícia não poderia negar, carregava um peso muito além de sua forma física. Este distintivo não apenas restaurou o equilíbrio,
Ele expôs a hipocrisia daqueles que se viam como os únicos detentores do poder. Para a família de Jason, esse momento marcou uma virada. O que começou como uma viagem leve e festiva, uma simples fuga para celebrar o sucesso de Alex na universidade, transformou-se num confronto com o funcionamento de um sistema tendencioso. Esta simples viagem em família, com seus risos e música, foi interrompida por uma demonstração brutal do que significava ser visto de forma diferente no seu próprio país. Brianna, sentada no banco de trás com Alex, sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ela olhou para Jason, seu marido, com um misto de orgulho e tristeza. Este homem que ela conhecia pela sua paciência e integridade acabará de lembrar a estes polícias que não podiam pagar tudo, que havia limites, mesmo na sua arrogância. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia deixar de pensar: por que você sempre teve que provar o seu valor, sempre se defender, só para existir? Alex, por sua vez, parecia transformado. O estudante despreocupado que era naquela manhã deu lugar a um jovem consciente da realidade do mundo em que vivia. O choque de ver seu pai enfrentar a injustiça com tanta maestria despertou nele uma profunda consciência. Pai, ele finalmente sussurrou, quebrando o silêncio no carro. Porque sempre temos que provar quem somos. Jason, com as mãos firmemente apoiadas no volante, permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder, com a voz imbuída de serena gravidade. Porque alguns querem nos fazer esquecer quem somos, ele respondeu suavemente. Mas eles nunca deveriam receber esse poder. A viagem, que deveria ser um momento de leveza, de liberdade, transformou-se num símbolo de resistência. Este distintivo, brilhando ao sol, tornou-se muito mais do que um distintivo da CIA. Ele agora personificava uma luta pela justiça, pela integridade e contra as injustiças sistêmicas que persistiam. Nesta estrada que se estendia à sua frente, outrora sinônimo de descoberta e de paisagens pitorescas, Jason e a sua família conduziam agora com uma missão silenciosa: nunca baixar a cabeça. Esta experiência lembrou-lhes que, mesmo em momentos de silêncio, a luta pela verdade e pela dignidade continuava. Enquanto o carro se afastava do local, deixando os policiais para trás, ainda congelados de medo, Jason deu uma última olhada no espelho retrovisor. Não é só para nós, ele murmurou, quase para si mesmo. É para todos que não tiveram tanta sorte. A estrada à frente deles não era mais apenas um caminho. Tornou-se uma metáfora para a luta pela construção de um futuro melhor. Para Alex, para Brianna e para todos que viriam depois deles.